Boa noite a todos, irmãos, amigos. Estamos começando mais uma vez, mais um culto da mocidade. Nós somos a Igreja Batista Regular, em Maceió. Todos sejam bem-vindos para esse momento. E vamos começar com a oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por que temos a oportunidade, Senhor, de louvarmos ao Senhor, de prestarmos, Senhor, o nosso culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Queremos Te pedir, Senhor, pelo decorrer deste culto de hoje, que o Senhor esteja cuidando no decorrer da mensagem, também dos louvores. Esteja também, Senhor, com os irmãos que estarão em casa acompanhando este culto. Nos abençoa e nos protege. É isso que Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nesse momento. Nessa primeira parte vamos louvar com 3 louvores. E vamos começar com Desde os Confins da Terra. Desde os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção. Os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Seja louvado desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor. Nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, Deus, seja louvado. Vamos continuar com o Rei das Nações. Grande
Vamos cantar mais um louvor, dessa vez só por Jesus. Cristo veio dos santos céus, veio no mal salvar-nos, dar-nos por pelo amor de Deus, em nossa redenção. Por Jesus somente, salvo está o crente, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo, com paixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada,
agora, nesse momento, vamos ouvir a mensagem que o irmão Charles irá nos trazer hoje. Olá, amados irmãos, estão nos acompanhando pelo YouTube. Estamos, como já foi mencionado, no nosso culto de mocidade, né, da Igreja Batista Regular em Maceió. E também quero agradecer a presença, né, a curiosidade de vocês, também estão os visitantes, né, que estão nos acompanhando também pelo YouTube. Irmãos e visitantes, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com um tema chamado religiosidade humana, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre a questão do ser humano ser um ser religioso, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns livros, né, em especial em Gênesis e em Mateus. Depois a gente vai discorrer, além de pegar as características de onde o ser humano veio, quais são as características fundamentais dele, o que é religião. Depois a gente vai tratar sobre os deveres do homem perante a Deus. Tá? Então, espero que vocês possam nos acompanhar e já peço de antemão que possa pegar as suas Bíblias, tá? Próximo, convide alguém que está do seu lado, que possa acompanhar, então, esse pequeno estudo, tá bom? Vamos começar, então, primeiramente com uma oração, né, para nos elevar a Deus. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, pela possibilidade de estarmos estudando Tua Palavra. E que o Senhor esteja sempre presente, Senhor, que é nesse período que por agora estamos, né, um pouco isolados, né, nessa quarentena, mas nós sabemos, Senhor, que Tu é poderoso para nos livrar disso a qualquer instante, que tudo está ao Teu controle, ao Teu controle. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e visitantes, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. A gente vai lá para o início, né? Para nós começarmos, vamos para o início, lá em Gênesis 1, versículo 26. Então, abra a vossa Bíblia, lá em Gênesis 1 e 26. A gente vai tratar um pouquinho sobre uma expressão que é bem interessante. Em relação ao momento em que o homem é criado, a partir do momento que Deus deseja que o homem fosse criado, né? A gente percebe durante todo o primeiro capítulo, né, de Gênesis, que Deus, ele por meio da sua palavra, então ele, para cada um dos dias, né, ele determinou que algo fosse criado. E lá em Gênesis 26, ele dá um tratamento diferenciado, né? Ele coloca assim, vamos lá em Gênesis 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A gente vai se deter a essa primeira parte, então, de Gênesis 1, 26, que é quando ele trata o homem, né, quando ele diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esses termos, imagem e semelhança, a gente até na língua portuguesa trata como sinônimos, né? Sendo que há uma certa discussão sobre o que realmente significa essa imagem e semelhança. A gente sabe que Deus não é um ser finito, assim como nós, né? Essa mesa, ela tem os limites. Eu sei onde é a mesa e onde não é. Da mesma forma, nossos corpos, ele também tem limite. Eu sei onde é o meu corpo e onde não é mais. Mas Deus, nós sabemos que ele é um ser infinito, né? Ele não tem bordas, não tem limites. Então, como que fica isso? Esse termo, por exemplo, imagem e semelhança, ele também é tratado, se vocês quiserem podem abrir, lá em Gênesis 5 e 3. Só avançar um pouquinho, não vou me deter muito a isso. Quando ele diz assim, quando fala sobre os descendentes de Adão, em capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, novamente, a gente tem essa expressão e acaba por aí. Esses dois, ao mesmo tempo, imagem e semelhança, só tem essas duas aplicações na Bíblia. As duas acompanhadas. Então, o que alguns teólogos tentam absorver desse imagem e semelhança quando comparado a Deus? Existem várias interpretações, mas uma possível seria que o ser humano ele tem algumas características de Deus, como ele é um ser livre, ele também pode ser entendido como um ser autoconsciente, um ser racional e um ser moral, assim como o próprio Deus é. Né? A gente tem que entender, por exemplo, quando se fala livre, né, Deus teve a liberdade de criar o mundo. A gente também, se for fazer uma analogia, a gente tem uma certa liberdade de criar várias coisas. Eu vou comentar um pouco mais na frente. Né? A parte do autoconsciente, esse próprio momento que nós estamos já mostra a autoconsciência. Nós estamos falando de nós mesmos como criaturas. Então, nós estamos cientes da nossa existência, né, e a gente está autoconsciente de que nós existimos. Né? Então, isso é uma autoconsciência. E aí, semelhança, né, e a imagem de Deus. Também somos um ser racional, a gente vai também discutir sobre essa característica, e também um ser moral, né, capaz de discernir o que é certo e o que é errado. A gente também vai discorrer um pouquinho sobre isso. Então, na raiz, a gente não vai se deter muito a isso, mas imagem se refere a uma sombra. Né? Antes de nós vermos uma pessoa, né, se for em um local iluminado, a gente consegue olhar para essa sombra e perceber algumas características, como, por exemplo, se essa pessoa é magra, se essa pessoa é gorda, né, pelo formato do corpo, olhando a sombra, se é homem, se é mulher, né, dependendo da posição, se é alto, se é baixo, a gente consegue ver várias características apenas olhando uma determinada imagem dela, uma sombra, né, como a raiz da palavra fala. Então, um fantasma, uma semelhança, uma representação ou um ídolo. A gente percebe também, lá mais na frente, lá em Êxodo, que fala que o ser humano não pode fazer nenhum tipo de imagem, né? Nada que remeta a um ser, né? Não uma imagem especialmente de escultura, nenhum ídolo, nada que nós possamos adorar. E semelhança se refere a um modelo, a uma forma. Né? Então, como se nós tivéssemos uma forma que Deus estabeleceu, né? Uma forma. E a gente tem um pouquinho esse entendimento sobre o ser humano, né? Então, como dito na Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Não há um consenso, mas a gente consegue entender algumas informações, alguns conceitos, como nós abordamos agora. Então, o que acontece? Que outras características a gente consegue compreender pelo que está dito na Bíblia? Ainda em Gênesis, eu gostaria que vocês fossem agora
para a Gênesis 1, 26. Então avança um pouquinho mais, né? Volta lá para Gênesis 1 e 26. Vamos ler a 26 nós já lemos, né? Eu vou ler então até a somente o 26 para vocês verem essa segunda parte. Então façamos uma nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós já discutimos sobre isso. E aí vem a segunda parte desse versículo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, eu quero ficar bem atento a essa palavra de domínio, né? O conceito de dominar, você percebe que é desde o mar, né, as aves estão no céu, os seres que rastejam, os domésticos, a própria terra em si, né, dominar a terra. Algumas características vêm desse dominar. Primeiro de tudo, né, para que o ser humano domine alguma coisa, para que alguém domine uma coisa, um objeto ou um conhecimento, ele precisa de uma característica muito importante, que é ser um ser racional. Então, a partir do momento que Deus determina que ele tem que dominar, está implícito que o ser humano tem que ser um ser racional, ele tem que racionalizar, né? Por quê? Dominar, eu fiz aqui algumas anotações, ele requer que o ser humano, então, faça análises, ele analise, ele veja algumas habilidades, alguns conceitos, algumas informações, e ele faça uma análise de tudo isso. Assim como ele precisa também medir, né? Medir, comparar, ele vai tentar avaliar um terreno, uma estatura, peso, né? Massa. Então, ele vai ter que fazer uma série de recursos racionais, vai ter que utilizar vários recursos racionais atribuídos ao homem, né, por Deus. Então, a primeira característica oriunda, então, dessa imagem e semelhança de Deus que nós podemos perceber, é que o homem é um ser racional, né? Qual outra característica nós podemos ter, né? Lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Vamos acompanhar aqui na nossa Bíblia. Lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Olha o que é que diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E olha que reflexo isso causa. Vamos lá em Gênesis 3, versículo 7. Eles então desobedeceram essa ordem e, né, tinham toda a liberdade, mas lá no versículo 7 diz assim, depois que eles comeram desse fruto proibido: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, qual é uma outra característica que a gente observa? Que o ser humano, né, ele é um ser moral. Ele tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Mesmo naquele primeiro momento, né, onde Deus deu a liberdade do ser humano de tomar qualquer escolha, ele colocou apenas uma limitação. Ele disse, olha, apenas isso você não pode fazer. Então ele estava ciente das suas limitações dentro dessa liberdade. Mas o ser humano, de forma moral, né, ele sabia que era errado, inadequado, e a gente percebe aqui pelo resultado que eles perceberam que estavam nus. Então, para eles, aquilo passou a ser algo errado, né? Eles começaram moralmente a perceber o que é certo e o que é errado. Então, a gente já tem duas características aí. Que o homem é um ser racional, né? Por quê? Porque ele é dotado de capacidade para dominar. Assim como ele é um ser moral. Por ser moral, ele tem a habilidade de saber o que é certo e o que é errado, né? Não quero aqui ser generalista no sentido de que tem algumas coisas que há uma certa dificuldade em citar o que é certo e o que é errado, mas
na maioria das decisões, a gente consegue compreender quando está fazendo algo certo e quando está fazendo algo errado. Tá? Nós somos conscientes disso. Vamos agora para Gênesis 2 e 18. Então, Gênesis 2 e 18, a gente consegue ver uma outra característica do ser humano. Diz assim, então, em Gênesis 2, 18. Acompanha aí, né, para quem está chegando agora também. Para acompanhar em Gênesis 2 e 18, estamos falando sobre a religiosidade humana. E a gente está trabalhando especificamente com algumas características. Então, lá em Gênesis 2, 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, tem algumas palavras que não é muito comum a gente trabalhar, como, por exemplo, essa questão da idoneidade. Né? Idôneo está muito relacionado a um ser que consegue olhar nos olhos, né, ao mesmo nível. Então, aqui o homem e a mulher foram criados ao mesmo nível, né? São seres idôneos, conseguem olhar um ao outro. Mas o que eu quero frisar é que não é bom que o homem esteja só. Então, o próprio Deus, ele percebeu dessa necessidade humana e ele atribuiu, então, essa característica, né, de que o homem não deve estar só. Ele, então, é um ser social, ele vive em sociedade. Vocês, por exemplo, nós, né, de uma forma geral, estamos passando por certas limitações, né, ficamos mais isolados, mais reclusos. A gente sente essa dificuldade, né, de estarmos só. A gente quer falar com as pessoas, a gente quer ouvir vozes, a gente quer ser ouvido. Né? Então, quer estar juntos, um abraço, né, um afago. Tá? Então, nós somos também um ser social. Qual uma outra característica, então, que nós possamos compreender lá em Gênesis, desde a formação? É lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Então, lá em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 10, tem uma informação que às vezes a gente lê e passa meio que batido, né? A gente acaba não percebendo. Diz assim, vamos para o 9 para vocês perceberem o contexto. E chamou o Senhor Deus ao homem, né, depois de ele ter comido o fruto, ele perguntou, onde estás? Então ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, qual uma outra característica? Primeiro de tudo, como nós já comentamos, Deus, ele não é um ser físico, ele não tem limites. Nós o entendemos como um ser espiritual. E aí, como pode, então, eu ouvir um ser espiritual? Né? Adão, então, ele tinha essa característica de ser, né, de ser um ser espiritual. Como assim? Ele conseguia ouvir a Deus. Hoje, por exemplo, nós não temos essa habilidade, né? Não que não temos habilidade, mas como nós entendemos que já existem duas revelações, né? A natural e a específica, que nós já ouvimos Deus pela história, né? Pelo que já foi compreendido e registrado na Bíblia, mas Adão, né? E por conseguinte Eva, eles ouviam a Deus. Então, o próprio ser humano, ele é entendido então como um ser espiritual. Tá? Então, aí a gente tem um arcabouço de características. Né? Primeiro, que ele é um ser à semelhança e à imagem de Deus, a imagem e semelhança. Então, ele tem várias características de Deus. Dentre elas, ser um ser racional. Ele é um ser autoconsciente. Ele entende que ele existe. Ele sabe que ele existe. Somos um ser moral. Sabemos o que é certo e o que é errado. Como também nós somos seres espirituais. Então, a gente tem essa habilidade de entender, de saber da existência de um ser espiritual. Tá bom? Então, eu coloquei aqui nas minhas anotações outras características. Né? Tomei aqui a liberdade de dizer o seguinte. O ser humano, ele acaba sendo semelhante a Deus pela criação. Como assim? Nós temos a habilidade de criar coisas. Você pode perceber pela tecnologia, você pode perceber pela arte.
Então, o ser humano é um ser criativo, ele domina a criação, né? Nós temos habilidades em vários tipos de ciência. O ser humano, ele é amante da beleza, né? Então Deus, um ser belo, e nós amamos também a beleza. A gente admira a música, a gente admira as formas arquitetônicas, né? As retas, as curvas, circunferências, formas geométricas. Nós também amamos a beleza da arte. E uma outra característica, nós somos ávidos, desejosos pela verdade. Então, para isso, nós trabalhamos com ciência, tecnologia, teologia, filosofia. O ser humano, ele é ávido, ele tem vontade muito grande de ir atrás da verdade. E nós entendemos que Deus é a verdade. Né? Então, ele é um ser constante, que não muda. Tá? Então, uma outra característica que a gente pode perceber, para finalizar essas características humanas, é que somente o homem, de toda a criação, quer seja os céus, a terra, o ar, os mares, todo tipo de espécie de animal, mas somente o homem, quando eu falo homem, o ser humano, somente ele é classificado como a imagem e semelhança de Deus. Então, é como você vê algo que é feito, uma obra, e daquela obra você percebe que esse ser que criou aquilo, uma obra de arte, uma obra arquitetônica, você percebe que ele é um ser inteligente, que ele é um ser habilidoso, que ele tem conhecimentos profundos, matemáticos, de formas. Pelas obras, a gente conhece o Criador. Então, da mesma forma, pela forma como o ser humano é, a gente consegue compreender que o criador do ser humano, ele tem várias das características inseridas no ser humano. Ele tem características, né? Deus também é um ser autoconsciente, racional, moral, e aí o que foi criado por ele, especialmente o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, também tem essas características. Só que tem uma outra coisa que nos diferencia. A gente falou de coisas que nos parecem ser iguais a Deus. Né? Entenda igual de semelhança. Tá? Mas vamos lá para Gênesis 2 e 7. E aí a gente vai ter uma característica que nos diferencia de Deus. Então diz assim em Gênesis 2 e 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, talvez seja a maior limitação humana, né? Nós somos feitos por um Deus autoconsciente, racional, moral, inteligente, mas nós não temos a mesma essência de Deus. A gente é uma criatura de Deus. Fomos formados do pó da terra. Então a gente não pode, como algumas pessoas querem, se equiparar a Deus. E aí a gente vai entrar, depois de termos falado sobre o que é o ser humano, né? Isso aí, o homem, o que é o homem, quais são as características dele, a gente vai trabalhar agora com o conceito de religião. Então, religião é uma palavra que, no original, é do verbo religare. Né? E religare, muito parecido com o português, tem a ver com religar. É a compreensão do homem que ele perdeu, ele quebrou o vínculo com Deus. Então, o vínculo entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, ele foi quebrado. Né? Por ele ter sido quebrado, o ser humano, então, tendo essas características de Deus, mas não sendo Deus, ele busca a Deus de alguma forma. Né? Então, a gente já discutiu até em outros cultos de jovens, né, de mocidade, essa característica do homem de saber, por tudo que foi feito pela natureza, pelo próprio homem, que Deus existe. Só que nós entendemos também que não há um vínculo, né, do homem ou de Deus com o homem. Foi quebrada essa aliança. Né? Outra característica de religião, de forma conceitual, é um conjunto de crenças, dogmas e práticas de uma confissão religiosa. Então, o homem, para tentar suprir ou para tentar se religar a Deus, né, já que ele está distante de Deus, ele se apartou de Deus, nós compreendemos que pelo pecado,
o ser humano ele cria várias religiões. Ele cria vários atos. A gente pode perceber que existem milhares de religiões, sendo que o homem cria determinadas ações, processos, ele tem que fazer determinados. Às vezes ele tem que se bater, se martirizar, ele tem que buscar o sofrimento para talvez ter algum tipo de atenção de Deus. Só que a gente percebe que não é assim, né? Não é dessa forma que Deus quer que nós nos unamos novamente a Ele nessa aliança. Mas a gente vai observar algumas coisas ditas pelo próprio Cristo lá em Mateus 23. Vamos avançar um pouquinho na Bíblia, lá em Mateus, no Novo Testamento, lá em Mateus 23. E veremos do versículo 1 ao 7. Tá? Veremos coisa bem rápida, não vamos trabalhar toda essa leitura, mas só para nós nos atentarmos no que é mais interessante para a nossa análise de hoje. Diz assim, então, em Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 a 7. Olha só aqui alguns exemplos de religiosidade, né, de atos que não levam a nada. Olha só. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. No versículo 7, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então, de uma forma geral, não vou me atentar a tudo, até pelo nosso tempo, mas aqui a gente percebe de práticas, né, onde os fariseus, eles faziam práticas não para se ligar a um Deus, mas para serem bem vistos pelos seus pares, né, pelas pessoas que estão próximas. Desde, como foi falado aqui, colocam fardos muito pesados, colocavam regras muito difíceis de serem realizadas, onde eles mesmos não realizavam. Então, eles falavam, mas não faziam. E quando faziam, davam um grande alarde, né? Falavam de forma que as pessoas observassem, quer seja nas suas orações, falando alto para as pessoas ouvirem, quer seja nas suas ofertas, quer seja nas posições que eles estavam, né? Numa cadeira, numa posição de serem bem reconhecidos na sociedade. Então, o que a gente percebe aqui? Há uma religiosidade em a pessoa dizer o que tem que fazer e não faz. Né? São os hipócritas. Assim como também os homens que querem aparecer aos outros homens. Então, isso é uma religiosidade. Podem ter, por exemplo, cargos, parecer altamente santos. E hoje a gente observa, até mesmo na igreja, né? Algumas pessoas que têm bons cargos, que às vezes cantam, louvam, pregam, dizimam, fazem tudo aquilo que as pessoas ao lado podem observar. Mas, às vezes, são ladrões, são enganadores, né, batem na esposa, são mentirosos. Então, principalmente para as pessoas que estão fora da igreja, causam um escândalo muito grande. Mas, até vocês visitantes que nos observam, vocês têm que entender que ali não são verdadeiros crentes, não são pessoas que realmente creem, mas elas estão dotadas de uma religiosidade. Elas querem mostrar aquilo que realmente elas não são. Tá? E, sempre que descoberto, geralmente são punidas na igreja. Certo? Então, para nós chegarmos ao nosso tópico final, a gente vai trabalhar então sobre os 5 deveres, né? A gente está falando de religiosidade, de práticas, do que a gente tem que fazer, mas basicamente a gente vai trabalhar com 5 deveres do homem perante a Deus. Então a gente vai trabalhar com 5 deveres. O primeiro deles é crer.
Então, vamos lá em Hebreus 11:6. Vamos lá nas vossas Bíblias, lá em Hebreus. Lá em Hebreus 11:6. Tá? Depois vocês podem pausar e ler todo o capítulo. Mas 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, qual é a nossa primeira atitude como ser religioso? Nós temos que crer em Deus, nós precisamos ter fé de que ele existe. Então, esse não está ligado exatamente a obras, ao que eu faço, mas antes disso, a fé. Vamos para outro. Agora vamos para Lucas 10:27. Então, Lucas 10:27. Se você achar que está muito, muito rápido, você dá uma pausa, depois você acompanha. Né? Então, em 10:27, aqui Cristo, né, fala assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a palavra-chave aqui é amar. Então, primeira característica, nós temos que crer, né, teremos que ter fé em Deus, né, que ele existe. E um segundo dever é que nós temos que amar. Mas amar quem? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. Outra característica está lá em outro dever, né? Está lá em Eclesiastes 12, versículo 13. Então vamos lá em Eclesiastes 12, versículo 13. Então, aqui uma conclusão aqui do autor de Eclesiastes, né, Salomão, que ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, né, o resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, até agora, crer, amar e temer a Deus. Depois, adorar. Vamos para Mateus 4. Já estamos no nosso penúltimo tópico, em Mateus 4, versículo 10. Então, Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, é o entendimento de que nós precisamos crer, amar, temer e adorar a este Deus. E por último, nós precisamos servi-lo. Vamos lá em Salmos. Salmo 100, versículo 2. Diz assim então, lá em Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, nesse momento, a gente está percebendo o servir. Podemos, então, concluir com crer, amar, temer, adorar e servir. Então, esses são os 5 deveres. Né? A gente consegue vislumbrar outros, mas esses são os essenciais. Os 5 deveres, então, de todo o ser humano, né? perante a Deus. Bom? Então, irmãos, a gente conclui esse nosso estudo sobre a religiosidade humana. Né? Então, só para nós fazermos um breve resumo, né? Até para você que está chegando agora, nós entendemos o ser humano como ser feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a gente tem características de Deus, como sermos sociais, racionais. A gente também domina, né, sobre a natureza. É um ser espiritual, somos um ser livre, autoconsciente.
E a gente percebeu também o que é religião, né? A gente percebe religião é o ato a priori, né, de Deus chegar ao ser humano, né? Geralmente a gente, a grosso modo, entende que é o homem chegar a Deus, mas nós entendemos que o ser humano não tem essa capacidade. Mas a religião é Deus chegar ao homem. E aí finalizamos com os 5 deveres: crer, amar, temer, adorar e servir. Então, nós encerramos esse estudo de hoje. Tá? Agora a gente vai passar para os nossos irmãos para finalizarmos esse nosso encontro de hoje com o cântico. Tá bom? Então, novamente agradeço aos irmãos. Ficamos agora com o nosso cântico para encerrar. Mestre me chama, te obedecerei. Se me dirige, teu curso acharei. Mostra a missão destinada a mim. Qual teu serviço e onde enfim. Mestre me chama, respondo assim, pronto e disposto, eis-me aqui. Mestre, estou pronto a cruz carregar, pronto a sofrer provações enfrentar, pronto a seguir-te em teu comandar. Só tua graça me apoiará. Mestre me chama, respondo assim, pronto e disposto, eis-me aqui. Vivo ou morto, pertenço ao Senhor. Tu és divino e humano eu sou. Perdão concede se eu me desviar. Faz-me de novo a luz retornar. Mestre me chama, respondo assim,
és tu, eis-me aqui. Amém? Então encerramos assim este culto de hoje e nós temos um encontro marcado amanhã no culto de adoração a Deus, no domingo. Até mais. Boa noite.